fazer todos vocês bem-vindos a mais essa aula. Nós vamos falar hoje sobre um dos assuntos que eu julgo dentro do conhecimento que eu tenho de organizações, particularmente nesse tema liderança, no meu fórum pessoal considero, que é a liderança de organizações caórdicas. Terminamos, essa seria teoricamente a nossa última aula do semestre, e a gente não conseguiu entrar numa definição mais profunda de liderança holonômica mesmo, porque isso é muito novo, mas entramos aí na liderança caótica. Então, eu acho que essa aula vai ser interessante, né? Então, esse slide, ele é um slide presente no trabalho do Antônio Rito, que é um dos autores desse tema, e ele começa mostrando, né, esse gráfico, que na verdade é uma cronologia de fatos que estão ocorrendo até convergir para o que ele chama de liderança caótica, os sistemas caórdicos. Então, se a gente observa esse gráfico, você vê que antes, um pouquinho antes, lá do salto qualitativo, nós tínhamos um mito. O mito é uma fantasia, é um conto, é uma situação imaginária que marca, né, a cultura das pessoas. Então, o que ele chama de salto qualitativo? É quando você tem a descoberta do logos, e aí, através da filosofia grega, você tem uma divisão dessa visão que havia antes. Então, ele classifica buscas de novas formas de ver. O mito era uma forma de ver. Então, você tem uma evolução dessa forma de ver para dois campos, né? Um campo que chama episteme e um outro campo que chama doxa. Tanto o episteme quanto o doxa, eles são filosofias, são maneiras de você enxergar a realidade. Então, na filosofia, o episteme é uma coisa ligada ao Platão, ao platonismo. Então, o Platão, ele tinha uma noção assim, né, a respeito, ele tinha um desejo pelo conhecimento verdadeiro, o conhecimento mais ligado ao científico, em oposição a uma opinião infundada. Então, se a opinião não tem fundamento, ela não é uma definição, né, não está dentro de uma filosofia epistêmica, por exemplo. O epistêmico, ele é algo que se baseia na natureza científica, uma coisa com fundamento. Em compensação, a doxa é um sistema, né, é uma forma de ver que trata-se de uma verdade óbvia, mas que para a filosofia, né, dentro da visão filosófica, ela não passa de uma crença ingênua, e então ela se separa do verdadeiro conhecimento. Então veja que episteme e doxa estão em caminhos diferentes. O doxa está mais para fantasia, né, para algo que não representa o verdadeiro conhecimento. Enquanto que na visão do Platão, na visão platônica, digamos assim, do Aristóteles, para eles a base é uma base científica, é algo com fundamento. Se não tem fundamento, é doxa. E doxa não interessa para nós. E isso é que é um salto quântico, qualitativo, melhor dizendo. Porque antes era um mito, e o mito misturava tudo isso. O mito mistura o que é fundamento com o que não é fundamento, para formar um emaranhado de coisas na mente da pessoa. Aí ele vai para frente aqui, né, na linha cronológica dele. E aí você vê que há uma ruptura aqui na Idade Média, que depois ele volta com o René Descartes da França, no século 17 e 18. E veja que existe, então, uma divisão. E veja, aqui atrás, ó, aqui é tudo filosofia. Tanto a doxa quanto a episteme estão no campo da filosofia. E eu estou fazendo essa ressalva porque aqui há uma divisão, aí se divide a ciência mesmo como ciência e a filosofia. Então veja que no mesmo bracinho que o Rito colocou a filosofia, era o mesmo bracinho do doxa. E o bracinho, que é o bracinho superior, que ele colocou o episteme, que é a visão fundamentada,
ele colocou a ciência. Veja que isso não é à toa, né? Existem pessoas que somente acreditam na ciência. A filosofia, como uma forma de ver a verdade, fica para essas pessoas no segundo plano. Então só importa a ciência, porque a ciência é que dá uma base para o que você precisa mesmo entender de realidade. Bom, depois não tinha como, né? Pegando o braço da ciência, se a gente seguir aqui essa linha cronológica, aí você divide em ciências positivas, que ele chamou de positivas, e ciências que ele chamou de ciências humanas. Essas ciências humanas, elas são, assim, o ponto que ele chama de soft science, que é a parte de compreensão, a parte de psicologia da coisa, né? E aqui em cima, a ciência positiva seria a parte dura, o hard science, que seria a explicação das coisas. Então, aqui é uma compreensão das coisas, não importando muito o fundamento, mas aqui é uma explicação das coisas. E a gente há de considerar que o homem ainda está engateando em um monte de coisas, né? Em um monte de coisas. Mas isso tudo aqui já serve para você ter, de novo, né, o que ele chama de salto qualitativo. Então, você teve um salto qualitativo do mito aqui, para quando começou a se enxergar a realidade de uma maneira diferente, ou seja, através de uma base e através da doxa. Se privilegiou mais aqui, logicamente, o lado do fundamentado, que depois se tornou ciência e filosofia. Não podemos desprezar a filosofia, por quê? Porque antigamente não havia ciência, havia filosofia só. Então, por exemplo, o René Descartes, além de matemático, ele era filósofo. Muito bem. E aí, aqui na frente, né, no século XIX, você tem um avanço que é justamente as visões das ciências humanas e das ciências que o Antônio Rito registrou como positivas. Muito bem, então nós falamos a respeito disso e agora a gente vai ver a relação que existe. Todos os conhecimentos que nós trouxemos para vocês até o momento, a respeito de liderança, até mesmo a visão do Covey, elas são visões dentro de um modelo mecanicista. Então, o mecanicismo também é uma outra filosofia, né? O mecanicismo, ele enxerga, por exemplo, né, uma visão mecanicista é quando você enxerga e concebe a natureza como uma máquina. A natureza é um relógio, é uma máquina. O corpo humano é uma máquina, um robô. O ser humano, na visão mecanicista, ele é um robô perfeito. Lógico que o ser humano não é isso, né? Estou falando metaforicamente para você entender. E esse robô, essa máquina, ela obedece relações de causalidade necessárias, automáticas e previsíveis. Então, isso é o mecanicismo. O mecanicismo vê a coisa como se fosse uma máquina, vê a realidade, a natureza que compõe a realidade como uma máquina. Então, o modelo mecanicista torna possível compreender a configuração de um sistema complexo por meio de suas partes ou vice-versa. Muito bem, então a gente inicia por aí. Existe um salto muito grande quando você fala a respeito de sistema complexo. Quando você cita sistema complexo, talvez para a gente poder entender, seria necessário fazer uma revisão ou uma menção a respeito de um sistema complexo, né? Então, um sistema complexo, ele é um conjunto de unidades que interagem entre si e que exibem propriedades coletivas, ou seja, um sistema complexo é justamente a natureza, o corpo humano, uma série de coisas são complexas. Mas uma coisa que é bem interessante é que esse sistema é um conjunto de unidades que interagem entre si. Então, um sistema complexo, ele fica muito bem representado, por exemplo, por uma rede de computadores, ou pela internet, por exemplo, que é uma rede mundial de computadores que interagem entre si. Cada computador ali é uma unidade, mas eles interagem entre si, é um sistema
altamente complexo esse sistema. Esses modelos mecanicistas, exceto os desenvolvidos pela psicologia, ou seja, os da psicologia são um pouco exceção da coisa que ele está falando aqui, que por vezes não pode ser fisicamente observados, geralmente são reais, tangíveis e visíveis. O estudo de sistemas complexos esbarra, no entanto, com os sistemas altamente complexos, abertos, autocatalíticos, auto-organizados, não lineares, adaptáveis, baseado na teoria do caos. É só o primeiro slide aí, o segundo, melhor dizendo, mas tem muita coisa sendo dita aí. Por exemplo, vamos pegar uma parte do exemplo disso. Quando você fala assim que o sistema é altamente complexo, que ele é um sistema aberto, é porque a maior parte dos sistemas mecânicos são sistemas fechados. Então já tem um contraste aqui. Quando ele fala de um sistema autocatalítico, eu tenho a impressão que ele está tentando se referir a um processo químico que é um processo de catálise. Então esse processo ele aumenta a velocidade da reação em uma substância, usando uma substância, ele aumenta a velocidade de reação de um sistema. É auto-organizado. Quando você fala que um sistema complexo é auto-organizado, o que isso significa? Você pode se perguntar de onde que vem a ordem. Porque quando nós iniciamos esse curso aqui, quando nós iniciamos essa conversa, nós falamos muito a respeito de que a liderança era uma coisa que surgia naturalmente. Porém, a gente pode afirmar agora para vocês que a ordem ela também surge naturalmente. De que maneira? Bom, é simples, ó. É uma informação, mas eu acho que vocês já sabem, né? De acordo com as leis da termodinâmica, todos os sistemas que são que exibem, né, que têm processo dinâmico, ou seja, sistemas dinâmicos, eles tendem a seguir o caminho de menor consumo de energia. Ou seja, os sistemas complexos, eles tendem a seguir o caminho de menor consumo de energia, até que o sistema ele encontre um equilíbrio e permaneça ali naquele equilíbrio, né? Ele vai permanecer nesse equilíbrio até que uma fonte qualquer ele perturbe esse sistema. Então você vê que o sistema complexo ele busca o equilíbrio. E qual é o pretexto? O pretexto é o menor consumo de energia. Então, as coisas que foram criadas pelo Eterno, elas buscam o consumo menor, um consumo menor de energia. Só o ser humano, né, não o corpo dele em si, mas o ser humano cria sistemas que vão consumir uma grande quantidade de energia. Mas esse auto-organizado está relativo a isso. Tem essa relação aí. Bom, a parte de adaptáveis é que o sistema se adapta mais fácil, né? E quando a gente está falando de sistemas auto-organizados, a gente tem que pensar numa coisa que é natural desses sistemas, né? Uma estrutura de feedback. Então, nós falamos muitas vezes em feedback dentro das nossas aulas. O feedback é algo importante. Então, nesses sistemas, uma estrutura de feedback, do ponto de vista de um sistema complexo, é uma coisa que a gente chama de laço causal, uma cadeia de causas e efeitos que formam um anel, um círculo. Dentre essas estruturas, o mais simples é o feedback de reforço. Mas por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, né? Os estudiosos dos sistemas complexos, dos sistemas altamente complexos, dos quais os seres vivos, o corpo humano, os animais, os sistemas de abelha, sistema de formiga, até micro-organismos, os seres vivos, por exemplo, os seres de maior número de estruturas, são seres com maior número de estruturas de feedback, são esses seres, são os seres de estrutura mais complexa. Então, um sistema complexo, se a gente for pensar bem, você só encontra um exemplo interessante quando você olha para o corpo humano, para os seres vivos, para os animais, para as formigas, os insetos, para até mesmo alguns micro-organismos. Né? Muito bem. E aí a gente continua aqui. Ó.
baseados na teoria do caos que ele fala aqui, né? E, por incrível que pareça, em muitos casos, a complexidade, um sistema complexo, significa desordem e caos. Por mais paradoxal que seja, quando você fala de sistema complexo, apesar dele ter essa auto-organização que eu acabei de descrever toda, em muitos sistemas são considerados como desordem e caos. Mas é que o que acontece é que a gente não consegue enxergar a ordem que esses sistemas possuem, né? Seria uma breve explicação, mas isso aí é longe ainda de ser uma explicação. Não sendo possível representá-lo pelos modelos mecanicistas. Os modelos altamente complexos não são possíveis de representar por modelos mecanicistas, mas sim por modelos orgânicos. Organizações orientadas para esses tipos de sistemas foram denominadas organizações caordem. Então, uma organização que segue uma determinada complexidade, para que a gente não fale, vamos repetir para você entender perfeitamente, uma organização que trabalhe como se fosse uma unidade, interagindo com outras unidades, e organizações fazem isso hoje? Ora, um time de futebol, um sistema, sei lá, uma startup, uma empresa de inovação, de empreendedorismo, elas trabalham nesse sistema, elas são unidades que estão buscando sobrevivência, mas que elas interagem através, inclusive, da rede com outras empresas e com pessoas. Aí você vai dizer assim, professor, mas isso aí não tem nada de novidade, porque até a Volkswagen, que é antiga, faz isso. Não é bem assim. Não é bem assim. A Volkswagen, outras empresas, Ford, empresas montadoras, seguem um modelo mecanicista. Ou seja, elas produzem para estoque. Ela não está nem aí se você vai comprar o carro dela ou não. Ela não está nem aí. Então, é uma visão um pouco diferente. Os estudiosos das organizações caóricas dizem que, apesar de complexos, os sistemas que as coordenam sempre existiram. A natureza, o cérebro humano, os sistemas marinhos, o sistema imunológico, sistemas florestais ribeirinhos são exemplos de sistemas altamente complexos. Isso aqui é dito pelo Hawke em 2005, no livro dele, né? Esse é um dos autores e é a pessoa que criou o termo organização caórdica. Hawke, criador do conceito que define caórdica, ele define isso de duas formas. Ele define essa parte de caórdico de duas maneiras. Uma das primeiras é a organização ou sistema que combina harmoniosamente características de caos e ordem, cujo comportamento é auto-organizado e autorregulado. Já explicamos o auto-organizado. E princípio fundamental da organização da natureza. De acordo com Hooke, os sistemas ou organizações caórdicas possuem algumas características. Então, ele lista para você 7 características. Lógico que pode ter um pouco mais que isso, mas eu também só registrei essas 7 características aí. Muito bem. A figura 1, que é essa figura aqui de baixo, mostra o modelo caórdico de acordo com Hooke. Pode-se observar que a visão caótica se forma pela fusão dos conceitos caos e ordem. Hooke argumenta que os seres humanos são caóticos em sua natureza. Na realidade, o autor explora e afirma que o universo todo é caótico. Então você tem aqui a figura que ilustra, essa figura foi redesenhada, eu redesenhei ela. Isso está feito na mão, no livro do Hooke, e mostra aqui no centro a ordem e o caos. E aqui uma intersecção dessas duas coisas, que é o que ele chama de caórdico. E essa visão caórdica, o que ela gera? Né? Criatividade, auto-organização, inovação. E para que você consiga trabalhar aqui dentro, é preciso o que a gente já conhece, uma virtude que a gente já conhece, é coragem. Ora, aí você pode perguntar assim, uma pergunta bem lógica, mas por que eu preciso de coragem
para trabalhar em um ambiente caótico, porque eu estou entendendo, pelo que o professor está dizendo, que um ambiente caótico, o que está mais próximo é você pegar uma empresa, por exemplo, uma organização, uma startup, onde as pessoas lá dentro vão trabalhar, sei lá, criando programas de computador, criando joguinhos para a internet ou para o celular. Uma empresa inovadora, digamos assim. Por que eu preciso de coragem para trabalhar? Por causa do risco, né? Porque muitas vezes essas empresas elas evoluíram tanto que elas não pagam mais um salário como empresas pagam. Elas pagam comissões, às vezes. Elas pagam pelo projeto que foi feito ou não. Então você tem liberdade. Você pode trabalhar em casa. E aí, trabalhando em casa, você controla o seu tempo. Você não tem um controle da empresa do tempo. Você tem um controle da entrega do projeto. O cara fala, ó, dia 30 de dezembro você tem que me entregar o projeto. Aí você fala, beleza, tá feito. Nós estamos no dia 25, né? 26 de novembro, tem tempo. Tá, beleza. Mas aí você tem, no meio disso tudo, 8, que é feriado, 8 de dezembro. Você tem... Aconteceu? Estão me ouvindo aí, turma? Fiz um barulho aqui. Estamos sim. Ah, beleza, desculpa aí. O que acontece? Você tem o feriado de 8 de dezembro, você tem o feriado dia 25 de dezembro, para dia 24. Você tem o feriado 29 de dezembro, 30 de dezembro. Aí você acaba, se você não for uma pessoa organizada, você acaba não entregando. Aí você tem consequência. Tem consequência porque essas empresas, elas tentam trabalhar em cima do projeto, gestão de projetos, entendeu? Gestão por projeto. Então, é uma maneira diferente de ver. Pode parecer que não, mas é uma maneira totalmente diferente de ver. E no final, deixa eu ver que horas são, eu também não posso tomar muito tempo de vocês, mas a gente vai tentar falar real para vocês. Vamos em frente aqui. Cenário hipotético de um debate entre três líderes organizacionais. Nesse debate surgem opiniões conflitantes que solicitam agilidade de pensamento. Rito, um dos autores, né, ensina que neste debate hipotético passa a operar três fases do pensamento caótico. A primeira fase é a divergente, a segunda fase é a convergente e a terceira fase é a emergente. E os sistemas complexos, eles vivem essa realidade também, eles sempre são emergentes, natural dos sistemas caóticos. Na fase divergente, o pensamento está em busca de um foco, de um objetivo, onde um propósito claro e compartilhado possa direcionar as soluções. O sistema divergente é não linear e gerador de alternativas. Ele reúne pontos de vista e descompacta o problema. Então, veja, imagine que aqui nessa fase você precisa de gerar ideias, quase como se fosse lá no toró de Parpite, lá, né, no brainstorming, né? Você precisa gerar ideias. É o que ocorre nessa fase do pensamento divergente. A fase convergente, pelo contrário, ela é linear, focada nos objetivos, estruturada e sujeita a limitações temporais. A fase emergente é a fase em que as diversas ideias são integradas e geram poderosos insights. É a fase onde a solução inovadora emerge. Com base nesse caso hipotético, Rito desatualiza argumenta que o inesperado desatualiza competências e instituições e implementa incerteza a, a sofisticados métodos de planejar. E diante dessa constatação, ele questiona como manter tais planejamentos frente à realidade das mudanças nas demandas, no conhecimento, nas estruturas mais formais, nos cenários políticos, sociais e econômicos. Como definir uma forma de gestão e lideranças acionais em meio a cenários de inovação, improvisação, mudanças permanentes, emergentes e locais, ou seja, global e local. Que modelo mecânico serviria para representar a vida social e teorizar a reorganização, considerando suas diversidades e complexidades? Ou seja, na realidade, o Rito, né, que é um autor, ele está preocupado em saber o seguinte: tá, tenho aqui uma organização caótica,
Já te dei o toque de uma delas, que são essas empresas novas. Como será a gestão de uma empresa, por exemplo, como a Hotmart? Como será a organização e a gestão de uma empresa como a Chili Beans, por exemplo? Será que é igualzinha a qualquer outra empresa? Não é bem assim, não é igual, entendeu? É um pouco diferente. Como que a gestão em situações que são altamente improvisadas, né? Que no caso aí, por exemplo, a gente citou no passado um balé, sei lá, ou um grupo de dança se apresentando, se alguém erra, como é que ele faz a gestão daquilo? Se ele está sendo pago para fazer a apresentação. Então, de acordo com Hooke, a emergência é a complexidade de ordem superior decorrente de caos, onde estruturas se unem por meio de interações entre as diversas entidades no sistema. McCarter e White, 2013, ou seja, relativamente recente, temos 7 anos atrás disso aqui, e isso aqui foi escrito, entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa pensada que foi parar em algum congresso, algum jornal, algum livro. McCarter e White afirmam que as organizações caóticas necessitam de equipes de alto desempenho. E é aqui que começa a ter uma grande importância para você. O que acontece? Vamos supor que você entra numa empresa hoje. Você entra numa empresa que é uma empresa inovadora. Uma empresa aí pode ser uma SW. Eu considero a SW uma empresa inovadora. Eu considero atualmente a Whirlpool uma empresa híbrida. Ela é um pouco inovadora e é um pouco tradicional, entendeu? McCarthy e White afirmam que as organizações caóticas necessitam de equipes de alto desempenho. E elas têm, hoje, empresas que são caóticas, elas têm esse tipo de equipe? Eu digo para você que tem. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma Hotmart, se a gente pegar uma Eduz, se a gente pegar as empresas do Érico Rocha, se a gente pegar as empresas que são startups, você vai ver cada pessoa tem uma determinada função. Essa função de certa forma, totalmente relacionada a algum tipo de processo ligado à internet. Quais são os processos ligados à internet? Venda, produção de copy, produção de conversão ou de tráfego. Tráfego não é tráfico, tráfego é com drogas, né? Tráfego é você trafegar, você caminhar na rede. Então, essas empresas têm profissionais de alto desempenho para cada uma dessas funções. E qual é o resultado delas? Elas crescem. Tanto esses profissionais, eles crescem, como estas pessoas, essas empresas, elas crescem muito. Não é um crescimento assim que dá para você falar crescimento de 5%, 10%. É crescimento astronômico, entendeu? É uma coisa astronômica. Agora, qual é a nossa preocupação, turma? De nos tornarmos profissionais de alto desempenho. Qual é a grande nossa qual deveria ser a nossa preocupação? A nossa preocupação é se nós nos tornarmos profissionais de alto desempenho, nós teremos condições de estar nessas empresas, nessas organizações que a gente chamou agora de caótica, porque elas vão começar a surgir mais e mais. A empresa, de maneira tradicional, já está decretado a morte dela. Ah, professor, isso é utopia. Em parte é, porque é o seguinte, não dá para deixar de surgir, não dá para deixar de existir uma empresa, por exemplo, como a Peugeot, como a Toyota, não dá. Elas vão fabricar carro, elas vão fabricar aviões, elas vão fabricar as empresas que fabricam esses bens de consumo, linha branca, essas coisas, elas vão existir. Mas cada vez mais o ser humano ele vai desaparecer dentro das empresas. Por quê? Porque vai ser substituído por robô. E não tem jeito, turma. Não tem jeito. Não precisa ficar preocupado com isso. Ah, eu vou me matar porque a vida já não tem mais sentido. Não, não é nada disso. É para que você resista justamente a essa situação que ela está se desenhando no mundo todo. Ou seja, os seres humanos eles têm uma capacidade muito grande criativa e, logicamente, esse futuro que não existe, ou seja, a gente precisa viver no presente, mas esse futuro que não existe ainda, ele está se desenhando.
E o desenho dele não é nada agradável para os seres humanos enquanto trabalhem em empresas tradicionais. Eles precisam extrapolar isso aí. Precisam ser os criadores dos robôs. Precisam ser os criadores das rotinas dentro das empresas. As pessoas que vão analisar como que é um processo dentro da empresa e fazer processos cada vez mais eficazes. Então você tem que se tornar obrigatoriamente um profissional de alto desempenho. Por quê? Porque se você não se tornar um profissional de alto desempenho, você está fora do mercado. Você está fora do mercado. Você entende isso? Eu acho que você entende isso. E essas equipes devem monitorar áreas onde há diferenças de opinião e desenvolver abordagens eficazes para solucionar essas divergências de maneira adequada e oportuna, embora todas essas divergências possam ser resolvidas rapidamente. Aqui ele foi um pouco além na teoria da complexidade. Por quê? A teoria da complexidade ela também diz o seguinte: situações que são normais que acontecem no mundo. Se você vai trabalhar, por exemplo, eu acho até que já mencionei isso para você. Se você for trabalhar na África e você entrar dentro do seu escritório lá na África e não cumprimentar as pessoas, você não vai ter produtividade naquele dia. Se você for um chefe, um supervisor, você não vai conseguir ter produtividade das pessoas naquele dia. Por quê? Porque na cultura da maior parte das pessoas dentro da África, por exemplo, existe aquela filosofia de que se você não olhar para uma pessoa e não cumprimentar ela, aquela pessoa que você não cumprimentou, para você ela não existe. Então, quer dizer, se ele não me cumprimentou, é porque para ele eu não existo. Então o cara fica triste. O cara não produz nada durante o dia. Por quê? Porque o chefe não cumprimentou ele, cara. Entendeu? Então, isso são estudos que são feitos dentro da teoria da complexidade, que é exatamente o que ele está falando aqui. Ó. Você pode ter divergência, você pode ter gente chata trabalhando do teu lado, mas o cara é altamente competente, ele tem alto desempenho. Não interessa se o cara é chato ou não. O que interessa é que ele dá resultado, ele traz milhões para a empresa. Então, ele é um cara que é considerado lá dentro. E quando você trabalhar numa organização que tiver que trabalhar com outras culturas, você tem que ter noção de quais são os pontos onde aquelas culturas elas são sensíveis. Onde é que é sensível? São nas formas de falar, são as maneiras de expressar, são as formas de se você cumprimenta ou não, essas coisas assim. Essas afirmações elas parecem óbvias, entretanto, McCarthy e White, em 2013, lembram e observam que as equipes estão geograficamente cada vez mais dispersas e distribuídas por todo o espaço de informação e dependem de mídias de comunicação, tais como e-mail, web compartilhada, videoconferência, ambientes 3D ou mundos virtuais, e redes sociais como Twitter, Facebook, igualmente visitas pessoais ocasionais. Ou seja, vamos lá. Quando você trabalha numa empresa de alta performance também, né, numa empresa, numa startup, numa empresa dessas empresas inovadoras, com certeza você vai trabalhar hoje, principalmente por causa da pandemia, você vai trabalhar no sistema de home office. E aí no sistema de home office, as pessoas elas não aprenderam muito bem como trabalhar usando, por exemplo, o WhatsApp ou o Telegram. Então, muitas vezes a comunicação gera conflito, principalmente se você tem que escrever bastante, ou dependendo do que você falar, a outra pessoa que está do outro lado, ela interpreta de uma maneira totalmente diferente, principalmente se for escrito. Não há uma certeza de que ela vai entender exatamente aquilo que você quis dizer. Não existe essa certeza em lugar nenhum. Ó, eu estou escrevendo, eu sou um cara hiper comunicativo, sei o que digo, sei me comunicar, sei escrever bem, vou escrever, todo mundo vai entender o que eu disse. Não existe essa certeza, entendeu? De que todo mundo vai entender o que você disse ou o que você escreveu. Existe mais certeza de que não vão entender do que vão entender. Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar, entendeu? É um cuidado bastante importante você olhar essa questão. Segundo O'Connell, as percepções de realidade dos seres humanos baseiam-se em crenças. Aqui está uma coisa importante para nós que somos
Para nós que somos pessoas que nós temos crenças, essas coisas, aqui é importante esse pedaço aqui, ó, porque ele fala assim, que as percepções da realidade dos seres humanos baseiam-se em crenças, que por sua vez derivam-se de mitos, representações mentais comuns do mundo, que foram gerados, transmitidos e evoluíram durante longos períodos. Então, o mito é isso, ele foi gerado num determinado momento, num determinado período, existe aquele mito e ele foi transmitido e ele evoluiu durante um longo período. Então, é difícil. Mas a gente falou lá em cima que isso foi quebrado pela episteme e pela doxa. A episteme ela tem base fundamentada. Então, por isso que quando você entra num programa de qualidade, desculpa misturar os canais, mas só lembrando para não esquecer, quando você entra num programa de sistema de qualidade, por exemplo, as pessoas falam para você assim, se baseie em fatos e dados. Nunca se baseie no que é dito ou no que você acredita que é. Então, continuando aqui, consequentemente, essas percepções de realidade, percepção de realidade, a própria percepção é um conceito abstrato, regem as ações das pessoas, inclusive o trabalho em equipe. Como em qualquer tipo de equipe, como trabalhadores do conhecimento, a ocorrência de certos conflitos de ideias é previsível. Então, o O'Connell sugere que líderes caóricos têm algumas práticas de como lidar com a equipe que trabalham em ambientes distribuídos. Ou seja, o que ele pede para que seja feito? O que ele aconselha? Manter a mente aberta, falar de forma objetiva e específica, manter uma ação cordial de espírito e atitude, concentrar a discussão, esclarecer pontos de concordância antes de lidar com a discordância, equilibrar a comunicação, expressar os pensamentos e necessidades de forma equilibrada, não de forma desequilibrada, né? Porque tem gente que perde o equilíbrio, né? Tem gente que perde a noção, né? Tem gente que quando vai falar uma coisa, ele não fala léu com creu, né, meu? Ele vai te explicar alguma coisa, começa num ponto e termina em outro, não fala de maneira objetiva, né? Então, é preciso ter objetividade. É muito fácil perder a objetividade. Não é difícil. Você, principalmente se você não prestar atenção no que está ocorrendo. Muito bem. Aqui, ó, já outros dois autores, o Anconi e o Bresman, eles afirmam que o mundo organizacional está mudando. Antigamente havia uma hierarquia rigorosa para a tomada de decisão. Atualmente isso tem sido solicitado aos colaboradores. Então tem muitas empresas, não todas, tem muitas empresas que trabalham nesse sistema, ou seja, dão poder ao colaborador. As empresas, mesmo as empresas de montadoras, elas falam que o colaborador ele pode parar uma linha de produção se ele perceber alguma coisa errada na linha. Então, dá poder ao funcionário, o empowerment, que foi uma coisa que foi ensinada por Covey lá em 2009, que nós falamos na liderança baseada em princípios. Depois ele diz aqui, ó, por esse motivo, os líderes caóricos devem rapidamente. Aí ele dá alguns conselhos, vou deixar para vocês lerem isso aqui, ok? E vamos continuar aqui embaixo. Ó. McCarthy e White afirmam que os líderes caóricos, ao trabalhar em ambientes distribuídos, devem evitar o isolamento de suas equipes. Pelo contrário, devem promover a coesão da equipe, tarefa que, nesses tipos de ambiente, passa a ser um desafio. Por que passa a ser um desafio? Lógico, eu não tenho nem dúvida que vocês sabem essa pergunta. Vamos supor que nós todos aqui fôssemos uma equipe, que somos, e que vocês trabalhassem em casa. Como é que eu faço para ter coesão essa equipe? Só observar o que empresas boas estão fazendo hoje. Né? Tem uma empresa de Campinas, que chama Cayena, que colocou os funcionários todos para trabalhar em casa, home office. E esses funcionários, eles têm reuniões constantes com a sede da empresa. Ou seja, apesar deles estarem em casa, o sistema está sempre conectado com o sistema da empresa, com os gerentes da empresa, e eles têm reuniões periódicas constantes com a direção da empresa. É dessa maneira que você pode gerar coesão com a equipe. Torna-se crucial identificar e solucionar estes eventos rapidamente, observando seus desdobramentos, ou seja, o que pode acontecer se não houver coesão
e se houver eventos perturbadores ou emergenciais. Aí ele fala no conceito aqui, deixa eu ver se eu acho, de memes. O que acontece com memes? Isso aqui, ó, é uma figura que mais ou menos mostra o que é a difusão de um meme na rede. Então, esse autor aí, o Brody, ele ensina que um meme é uma unidade de informação em uma mente cuja existência é capaz de influenciar eventos, criando cópias de si mesmo em outras mentes. Ou seja, o meme todo mundo sabe o que é na prática, né? Você cria uma figurinha, essa figurinha ela se reproduz na rede, mas na verdade ele está dizendo que isso se reproduz na cabeça das pessoas, né? Todo mundo começa a falar naquilo lá, né? Uma meme que está muito conhecida é a meme daquele rapazinho, daquele jovenzinho, aquele garoto de cor, que ele está comendo um pedacinho de pão e ele dá uma olhada para a tela e dá uma piscada, né? Todo mundo sabe de quem eu estou falando, né? Não sei exatamente o nome dele, né? Isso é uma meme, isso se reproduz, né? Esse termo meme, ele foi cunhado pelo Richard Dawkins. Os líderes caóticos devem ficar atentos à qualidade das comunicações, dos pacotes de informações disseminados em suas redes. Então, esse Brody alerta que o meme pode se tornar viral, ou seja, hoje é uma coisa bastante interessante, né? Algumas comunicações, elas viralizam, todo mundo já sabe o termo, né? Elas viralizam, ou seja, rapidamente essas comunicações, elas passam a ser vistas e tem aí assim um tempo muito curto uma quantidade de visualizações muito grande. Existem visualizações que são muito boas e existem visualizações que são muito ruins. Normalmente os seres humanos procuram aquilo que é muitas vezes ruim, né? Ou seja, num vocabulário muito simples, né? Simplista, porque dizer que uma coisa é boa ou é ruim precisa de contexto. Mas, dentro de um contexto que todo mundo conhece, uma coisa ruim é uma coisa que não é boa. Uma coisa que não é boa é uma coisa que não é ruim, né? Ou seja, quando o ser humano ele gosta de fatalidade, é isso que eu estou querendo dizer. O ser humano gosta de fatalidade. Então, tudo que leva à fatalidade é muito visto. O cara morreu, o bandido matou 3 pessoas, todo mundo viraliza, e todo mundo quer ver como é que aconteceu. E pedir para estudar matemática, pouca gente quer saber, né? O que significa isso, né? Ninguém quer saber. Então é basicamente isso, né? Bom, vamos lá. Vamos para frente aqui, turma. Pinker, em 2009, realizou uma pesquisa genética comprovando que os ecossistemas sem competição de espécies são menos adaptáveis e flexíveis à mudança que espécies em ambientes complexos. Ou seja, o ambiente de complexidade favorece a adaptabilidade e a flexibilidade à mudança. Você não tem flexibilidade à mudança em sistemas que não são complexos. É mais difícil se adaptar à mudança num sistema que não é complexo. Um sistema complexo força você a se adaptar e a ser flexível. Então, muitos tipos de chefes aí, eles não vão resistir à mudança, por exemplo, necessária, requisitada pelos sistemas caóticos. É uma outra mentalidade, é uma nova visão. Bom, e lições similares podem ser aplicadas à cultura e às organizações. Existem muitas fontes de mudança nos seres humanos. Apesar dessas mudanças serem vistas normalmente como destrutivas, elas forçam o sistema a mudar, o que algumas vezes leva à evolução. A maior diversidade e robustez, então, leva à evolução, a maior diversidade e robustez e ao aumento de resiliência, todos os indicadores de maior complexidade, esses indicadores citados aqui. Muito bem. Deixa eu ver aqui. A descentralização, aqui é uma visão do McCarthy White também. A descentralização tornou-se o mantra do século. Equipes distribuídas têm o poder de realizar projetos por conta própria. Paradoxalmente, a descentralização em organizações tende a aumentar a desconfiança. Lembra que nós falamos da desconfiança no Brasil?
Os líderes caóticos, portanto, devem promover e estimular o senso de coletividade e identidade de suas equipes. Vários métodos utilizados hoje utilizam as pessoas de sistemas complexos a enxergar. Vários métodos utilizados hoje ajudam as pessoas de sistemas complexos a enxergar os problemas, soluções e pessoas sob perspectivas diferentes. Esses métodos também ajudam as pessoas a entenderem que os sistemas em torno delas são sistemas dinâmicos, vivos, e elas são parte deles. Então, é basicamente isso. Também. É uma coisa um pouco assustadora, né? Mas é isso aí. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aqui eu achei um negócio um pouco inverossímil, mas eu quero discutir com vocês. Alguns estudiosos, como Stone, Russell e Peterson, afirmam que a liderança caótica é apenas uma espécie de liderança transformacional. Estes autores definem o líder transformacional como aquele que é capaz de transformar os valores pessoais de seus subordinados para apoiar a visão de sua organização. Há um pequeno equívoco nesta visão. Pode-se afirmar com propriedade que toda liderança é transformadora, primeiramente. Então, ele faz um contraste aqui dizendo, ó, o que esse pessoal está falando, esses estudiosos estão dizendo, é uma coisa óbvia. Todo líder, ele é um líder transformador. Ele transforma aqueles que estão sob sua liderança. Então, esse aqui, ó, o Rast, em 2004, também, ó, contemporâneo do mesmo tempo aqui, ó, afirma que a liderança implica na participação ativa e consciente de seguidores e que a liderança caótica usa uma abordagem construtiva, consensual, moral e ética. Rast explica ainda que o líder caótico divide seu tempo da seguinte forma, e aqui que é onde está um ponto de discussão interessante, né? Ele fala assim, que 50% do tempo ele concentra em gerenciar a si mesmo. Então imagine que dentro de uma empresa você tem 8 horas ou 10 horas de trabalho e que 50% do tempo você está gerenciando a si mesmo. Depois, 25% do tempo foca no relacionamento com os seus superiores. Ou seja, um quarto desse tempo você está focando na gestão do relacionamento com os seus superiores. 0,5% ou 5% reservam para a gestão de seus subordinados. E 20% usam na gestão de seus pares, concorrentes e clientes, ou seja, pessoas externas praticamente. Veja, olha que interessante isso. Ele está dizendo, ele está afirmando ali que os líderes caóticos, eles usam somente 5% do tempo para a gestão de seus subordinados. Será que, o que você consegue imaginar com isso? O que você imagina com isso? Dá uma resposta aí. A maior parte das vezes, nas organizações normais, você vê o encarregado em cima do cangote do camarada lá, do caroço, né, meu? Ou seja, o chefe está sempre em cima do caroço, né, meu? Não deixa o cara respirar, né? Não deixa o cara pensar. Quando a gente entrou no estudo da liderança, quando a gente começou, inaugurou aí o estudo de liderança, nós vimos, por exemplo, que o Taylor, o método do Taylor, era um método que não deixava as pessoas pensarem. Ele falava claramente, olha, você não está sendo pago para pensar. Quem está sendo pago para pensar é o seu chefe, é o seu supervisor. Você só tem que fazer o que o processo está pedindo. E humilhava bem o cara mesmo. Eu só faz isso aqui, ó. Escrevi que é para você fazer isso, ó. Você segue à risca o que eu escrevi. Você não está sendo pago para pensar. Então você não tem que pensar aqui. Você só tem que fazer o que eu estou mandando. Só isso. Por isso que surge aquela ideia, né, de que obedece quem tem. Como é que é? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Isso é totalmente errado, entendeu? Então, o que acontece? Aqui, ó, você percebe uma inversão. 5% do tempo, esses líderes caóticos reservam para a gestão de seus subordinados. Por quê? Porque eles confiam, primeiramente, eles confiam que o subordinado vai fazer o que é necessário. Ele vai ter alto desempenho, e esse alto desempenho implica em que a pessoa sabe tomar decisões. E é muito estranho, às vezes, o seguinte, né, meu? A pessoa, ela, às vezes, é um pai, que eu já falei para vocês em algumas vezes, né? Às vezes ele é um pai de família. O cara tem 3, 4 filhos.
tem uma esposa, ele consegue gerenciar a sua casa. Às vezes ele tem uma casa muito bem feita, né? Muito bem construída. Ele comprou essa casa ou ele mesmo construiu. E às vezes ele toca, sei lá, um negócio próprio, ou a esposa toca um negócio próprio, um negócio a mais lá. Então a pessoa tem uma série de características interessantes. Aí quando chega na empresa ele vira uma criança, né? Ou seja, ele não pensa por si mesmo, ele precisa do encarregado para direcionar a visão dele, e ele leva lá uma bronca, né, uma CR, como nós brincamos muitas vezes em aulas passadas, e se transforma numa criança. Às vezes o cara tem uma idade que não justifica isso tudo, né? Ele sabe, tem o seu negócio, sabe gerir sua família, mas quando entra na empresa, ele vira uma criança, vira um garoto, né, meu? Que precisa ser orientado em tudo, né? Às vezes é isso, né? Ou se isso não é a realidade, é muitas vezes o que os chefes e supervisores pensam. Você precisa estar em cima, ou seja, de forma autocrática, né? Você vai em cima do cara, fica falando na orelha do cara o que ele tem que fazer. E às vezes não é essa a realidade, né? Até mesmo em ambientes onde a maturidade é alta, muitas vezes surge lá um chefinho que quer mandar em tudo, né, meu? Quer indicar todos os caminhos para os seus funcionários. E não é bem a realidade hoje mais, né? Bom, e aqui ele começa a cair para o conceito de Olon, que vai gerar a visão de liderança holonômica. Mas aqui a gente para nesse ponto aqui, tá? A gente não vai além desse ponto aqui. Então, basicamente é isso, turma. Quando a gente vai falar a respeito de liderança holonômica, quando a gente pensou na liderança holonômica, uma das coisas que nós pensamos foi justamente nesses líderes dessas empresas atualmente, que são empresas inovadoras. Aí a gente já tem a coisa na prática, ou seja, está um patamar acima, porque aqui ele está falando de pessoas que têm que ter determinadas características. E aqui essas empresas já estão atuando em rede. Só que o que acontece na prática? Hoje nós temos empresas, e muitas vezes as empresas que nós estamos falando, elas são representadas por uma pessoa. Você pega, por exemplo, já citei ele aqui algumas vezes, você pega um Pablo Marçal. Qual é o trabalho dele? O trabalho dele é fazer lançamentos no mundo digital. O cara ganha, ele coloca o trabalho dele no ar, faz as lives dele, o trabalho dele é composto desses momentos, ele faz várias lives durante um determinado dia, ou uma live por dia, todo dia tem live do cara, todo dia. Só que as lives dele, elas têm, por exemplo, os participantes lá, tem lives que tem 100 mil participantes. Você já conseguiu parar para pensar o que significa isso? Uma live de um cara e essa live ela está sendo vista por 100 mil pessoas. Turma, não são 100 pessoas, não são 200, nem 1.000, nem 10 mil. São 100 mil pessoas. 100 mil. Eu já vi, eu estava numa delas. Eu vi acontecer. E a maior parte das lives dele tem 50 mil pessoas, 30 mil pessoas, 80 mil pessoas, 50, 40. Então é uma coisa onde você vê o cara sendo uma empresa, né? E aí ele pega e lança um produto dele pela internet. Ele pega e lança um produto dele para a internet. Parece que o povo fica louco para comprar, entendeu? Em 2 horas, ele dá um depoimento num dos trabalhos dele, em 2 horas ele tinha faturado 8 milhões de reais. 8 milhões. Isso aí é performance ou não? Isso é alto desempenho ou não? É tão alto desempenho que extrapola a realidade. Agora, esses caras aí, alguns deles, eles não querem pessoas que estão fazendo faculdade. Então, eles, de certa forma, não têm o meu respeito. O cara pode ganhar 100 milhões de reais, ele não tem o meu respeito. Porque ter uma faculdade, ter um título, ter alguma coisa boa, não impede você de ter alta performance. Deveria garantir você ter alta performance. É um processo, você deveria conseguir copiar o processo como ele é.
só aprender como ele é para copiar, para reproduzir. Mas é basicamente isso, turma. É basicamente isso. Então ele fala aqui, ó, o Knowles, ele fala que tem 3 condições necessárias para grupos caóticos serem capazes de se auto-organizar e são princípios básicos de sistemas complexos. Primeiro, fluxo livre de informação por conexão em rede. Ou seja, todas as empresas, startups, hoje elas têm uma conexão em rede. Quando nós estamos falando de conexão em rede, nós não estamos falando da empresa ter internet dentro dela, não é isso. Ela está conectada através de rede, ela tem um sistema que gerencia as ações que os funcionários de casa eles podem acessar. Isso é conexão em rede. Construir relações e interdependência. Olha aqui, ó, sistema caórdico está falando nisso. Não estamos nem no sistema holonômico, é o sistema caórdico. Construir relações e interdependência. Interdependência você já sabe o que é. Por isso que a gente precisou estudar lá o que era a liderança baseada em princípios, para você saber aplicar isso aqui. E isso aqui tem relação com o quê? Com confiança. E, por fim, o senso de identidade compartilhado dentro da organização. A empresa ela forma uma cultura organizacional própria. Isso é o senso de identidade compartilhado que ele está falando aqui. Ok? Então, igualmente importante torna-se o entendimento de que a adaptabilidade a mudanças é sempre preemente, ou seja, a adaptabilidade a mudanças ela é uma coisa tão importante que ela forma uma pressão sobre a cabeça de quem está em um sistema complexo. Ou seja, qual que é a palavra de ordem quando você está dentro de um sistema complexo? É você conseguir se adaptar à mudança. Se você não consegue se adaptar à mudança, você não consegue trabalhar nessas organizações. Todos os sistemas complexos, deixa eu ver que horas são. Todos os sistemas complexos, as várias partes do sistema estão interagindo simultaneamente em todos os momentos. Nenhuma parte de um sistema complexo é isoladamente independente das interações que ocorrem dentro do resto do sistema complexo. Por esse motivo, os estudiosos de sistemas caóticos argumentam que esses sistemas são regidos por leis da termodinâmica. Então, nós falamos da lei da termodinâmica. Qual é a lei da termodinâmica que nós falamos no início? Os sistemas complexos, eles buscam equilíbrio através do consumo de menor energia, buscam consumir menor energia possível. Então eles encontram esse menor consumo e eles tentam um equilíbrio nisso, até que chegue a alguma coisa e perturbe esse equilíbrio. Já falamos isso e aqui basicamente é o nosso final aqui, né? Quero agradecer a presença de todos a essa aula e nós nos vemos então na semana que vem.